Pessoal, vocês viram aí o que aconteceu com o vídeo? Nós nunca sabemos o que há de acontecer, né? Então, já que eu já mostrei o céu pra vocês, não custa mostrar de novo, né? Então, ó, olha que céu lindo, gente. Maravilhoso, que bênção de Deus, né? Aí às vezes a pessoa fala, ai, não acredito em Deus de jeito nenhum. Olha os passarinhos, escuta os passarinhos, ó. Esse é o poder de Deus, gente. Esse é o poder de Deus, essa é a glória de Deus. É o poder de Deus agindo, trazendo a vitória para nós em nome de Jesus. Nós o glorificamos, nós exaltamos. Nós sabemos que somente Ele é Deus, porque Ele é dono de todas as coisas e que a vitória vem em nome de Jesus. Nós agradecemos pela vitória em nome de Jesus. Ó Senhor, obrigada pelos cantos dos pássaros, pelas nuvens, pelo céu. Nós o glorificamos, nós o exaltamos, porque sabemos que o Senhor é tudo para nós. Ó Senhor, a vitória é nossa em nome de Jesus, a vitória é nossa em nome de Jesus. Olha que céu maravilhoso, olha que céu maravilhoso, que magnífico, gente. É coisa de Deus mesmo. E nós vamos agora começar em Esdras. Esdras, capítulo 5. Esdras está no Antigo Testamento, igual eu expliquei para vocês nesse vídeo de 23 minutos. Ó, Esdras no Antigo Testamento, você abre a Bíblia aqui onde está escrito Bíblia Sagrada, aqui atrás não tem nada. E vamos que nós conversamos aí no primeiro vídeo, né? Esse vídeo que eu coloquei hoje também, porque de repente veio aqui falando a temperatura está muito alta, o telefone vai desligar. E acabou que o telefone não aguentou o calor de Aimoré. Vocês acreditam nisso? O telefone não aguentou. E olha aqui, ó, a proeza que eu fiz hoje, ó, deu uma limpadinha aqui, eu e Deus, né? Nós demos uma limpadinha aqui, ó, e limpando devagar nós chegamos lá, né? Então, tudo conforme a vontade de Deus. Vamos aí, nós estamos no capítulo 5. Eu li um pedaço para vocês, os capítulos anteriores, para que nós possamos compreender melhor. Porque é muito bom quando nós pegamos o capítulo e nós lemos ele, e é igual um filme, né? Se nós perdermos um pedacinho do filme, às vezes fica assim meio que desorientado. Então é muito bom pegar o capítulo todo. Então eu peguei aqui, ó, no capítulo 4, nós estamos falando do rei Artaxerxes. Esse capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os tinham voltado, que o pessoal, né, de Judá e de Benjamim, povo israelita, tinha voltado do exílio, estavam construindo um templo para o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, dirigiram-se imediatamente a um homem chamado Zorobabel, e os cabeças das casas paternas lhe disseram: deixe-nos, nós que somos inimigos de vocês, construir com vocês, pois assim como vocês, israelitas, nós adoramos o Deus de vocês, israelitas, que é o Pai de Jesus, e ao Deus de vocês temos oferecido sacrifícios desde os dias aí de um rei lá da Assíria chamado Esar-Adom, que nos trouxe para cá. Versículo 3. No entanto, um homem chamado Zorobabel e um homem chamado Jesua e os outros cabeças das casas paternas de Israel lhes disseram aos inimigos: vocês não participarão conosco em construir uma casa para o nosso Deus, pois nós construiremos sozinhos uma casa para o nosso Deus, que é o Pai de Jesus, o Deus de Israel, assim como nos ordenou Ciro, que é o rei da Pérsia. Em vista disso, os povos das terras ao redor, ali de Jerusalém, ficavam desanimavam constantemente ao tempo todo, o povo de Israel, o povo de Judá, e tentavam fazer o povo de Judá desistir da construção da casa do nome do verdadeiro Deus. Eles contratavam conselheiros para frustrar os planos do povo de Israel em construir a casa do verdadeiro Deus durante todos os dias do reinado do rei de Ciro da Pérsia até o reinado de Dário, que ficou no lugar do rei da Pérsia Ciro. Dário foi o novo rei da Pérsia. No início do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá, os habitantes de Jerusalém, quem? Os inimigos de Judá, os inimigos de Benjamim. Eles escreveram uma carta no versículo 6 do capítulo 4, acusando, né, os habitantes de Judá e de Jerusalém.
E nos dias do rei Atarxerxes, rei da Pérsia, foi escrita uma carta por um homem chamado Bislão Mitredate, e também outro homem chamado Tabel e o restante dos seus colegas, dirigida ao rei Atarxerxes essa carta. Eles traduziram a carta para o aramaico usando caracteres aramaicos. Reum era uma pessoa, Reum é o nome de uma pessoa, o principal oficial do governo Sinsai, o escrivão chamava-se Sinsai, e Reum era oficial do governo. Eles escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Atarxerxes, conforme segue. Vamos ver o que estava escrito nessa carta. A carta era de um homem chamado Reum. Esse Reum, ele era o principal oficial do governo. E Sinsai era o escrivão, e do restante dos colegas deles eram inimigos do povo de Judá e de Benjamim, de Jerusalém. Os juízes e os subgovernadores, os secretários, o povo de Ereque, os babilônios, só podia ser o povo da Babilônia mesmo. Os habitantes de Susa, isto é, os elamitas, versículo 10, e as outras nações que o grande e ilustre Anaspar levou para o exílio quando leva como escravo, e estabeleceu na cidade de Samaria e em outras partes da região ao oeste do rio Eufrates. E agora segue o texto da carta que eles enviaram ao rei Atarxerxes. Ao rei Atarxerxes, dos seus servos, os homens da região a oeste que moramos aqui perto do rio Eufrates. Seja do conhecimento do rei Atarxerxes que os judeus que vieram daí para o nosso território chegaram a Jerusalém, tá? E eles estão reconstruindo a cidade rebelde que é Jerusalém. Essa cidade foi rebelde e má, terminando os muros e consertando os alicerces da casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus. Seja do conhecimento do rei Atarxerxes que se essa cidade de Jerusalém for reconstruída e seus muros terminados, eles, o povo de Israel, de Jerusalém, de Judá, não pagarão impostos e nem tributo, e nem pedágio. Isso trará prejuízo ao tesouro dos reis, todos os reis. Visto que comemos o sal do palácio e que não seria correto ficarmos parados enquanto vemos os interesses do rei Atarxerxes serem prejudicados, enviamos ao rei Atarxerxes essas informações para que se faça uma investigação no livro dos registros dos seus antepassados. O senhor rei Atarxerxes descobrirá no livro dos registros que essa cidade, Jerusalém, é uma cidade rebelde, de povo rebelde, que causa prejuízo aos reis e também causa prejuízo às províncias, e que desde os tempos antigos sempre houve em Jerusalém instigadores de rebelião em Jerusalém. E é por isso que essa cidade foi destruída. A cidade de Jerusalém foi destruída por Deus. Queremos informar ao rei Atarxerxes que se essa cidade de Jerusalém for reconstruída e seus muros terminados, o senhor rei Atarxerxes não terá mais nenhum controle da região a oeste do rio Eufrates, tá bom? O rei Atarxerxes enviou a seguinte resposta ao homem chamado Reum, que era o principal oficial do governo, e a Sinsai, que era o escrivão, e ao restante dos colegas deles que moravam em Samaria e nas outras partes da região a oeste do rio Eufrates. Saudações do rei Atarxerxes falou, saudações na carta. O documento oficial que vocês, Reum e Sinsai, nos enviaram foi lido de modo claro na minha presença. Ordenei ao rei Atarxerxes que se fizesse uma investigação e descobriu-se que essa cidade de Jerusalém já há muito tempo tem se levantado contra os reis, e nela, em Jerusalém, tem havido rebeliões e revoltas. Havia reis poderosos sobre Jerusalém, que governavam toda a região a oeste do rio Eufrates, aos quais se pagava o imposto, tributo e pedágio. Portanto, dei ordem para que esses homens parem a obra de Jerusalém,
a fim de que não se reconstrua essa cidade de Jerusalém até que eu ordene. Não permitam que haja negligência em cuidar desse assunto para que os interesses do rei Artaxerxes não sejam ainda mais prejudicados. Então, depois de ter lido a cópia do documento oficial do rei Artaxerxes, na presença de Reum e de Simsai, o escrivão, Simsai era o escrivão, e os seus colegas, eles foram imediatamente aos judeus em Jerusalém e usaram a força para interromper a obra de Jerusalém. Foi então que as obras da casa do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, pararam e continuaram paradas até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5, versículo 1. Depois o profeta chamado Ageu e o profeta chamado Zacarias, neto de um homem chamado Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus, Pai de Jesus, o Deus de Israel, que estava sobre eles. Versículo 2. Foi então que o homem chamado Zorobabel, filho de Sealtiel, e de Jesua, filho de Jeozadaque, retomaram a reconstrução da casa do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, em Jerusalém, e os profetas de Deus, que eram Zacarias e o profeta Ageu, estavam com eles e os apoiavam. Versículo 3. Naquele tempo, Tatenai era um homem, governador da região a oeste do rio Eufrates, e um homem chamado Setar-Bozenai, e os colegas deles foram lhes perguntar: quem lhes deu ordem para construir essa casa, hein? E terminar essa estrutura da casa desse verdadeiro Deus, o Deus de Israel? Versículo 4. Também perguntaram: quais são os nomes dos homens que estão trabalhando nessa construção da casa do verdadeiro Deus, hein, Pai de Jesus? Versículo 5. Mas Deus estava vigiando. Então, nós sabemos que Deus vigia no versículo 5 do capítulo 5 de Esdras. Versículo 5, mas Deus estava vigiando sobre os anciãos dos judeus, e ninguém os fez aqueles homens parar, enquanto Dário não recebesse o relatório, e se enviasse de volta um documento oficial a respeito desse assunto. Versículo 6, esta é a cópia da carta que Tatenai, quem é Tatenai, gente? Quem é Tatenai? Tatenai era o governador da região a oeste do rio Eufrates, e Setar-Bozenai e os colegas dele, os subgovernadores da região a oeste do rio Eufrates, enviaram ao rei Dário esta cópia da carta de Tatenai. Versículo 7. Enviaram-lhe um relatório nos seguintes termos: nós estamos enviando esse relatório ao rei Dário. Que toda a paz esteja com o senhor rei Dário. Versículo 8. Seja do conhecimento do rei Dário que fomos a província de Judá, a casa do grande Deus de Israel. E essa casa está sendo reconstruída com grandes pedras e com madeira de cedro que está sendo colocada nas paredes. A obra está sendo feita com entusiasmo pelo povo de Judá e está avançando em resultado dos esforços do povo de Judá. Versículo 9. Então perguntamos aos anciãos deles, daquele povo que estão reconstruindo essa casa do nome do verdadeiro Deus: quem lhes deu ordem para construir essa casa e terminar essa estrutura, hein, dessa casa do verdadeiro Deus? Versículo 10. Também perguntamos os nomes deles para que pudéssemos escrever ao Senhor rei Dário o nome deles, para que possamos escrever o Senhor, informando quem são os homens que estão na liderança dessa reconstrução da casa do verdadeiro Deus, Pai de Jesus. Versículo 11. Esta foi a resposta que eles nos deram. Sabia, Senhor rei Dário? Falaram assim: somos os servos do Deus dos céus, Deus da terra, e estamos reconstruindo a casa que foi construída há muitos anos. Versículo 11, construída e terminada por um grande rei de Israel, que é o rei
Salomão, versículo 12. No entanto, visto que os nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, que é o Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus, ele os entregou. Deus entregou os nossos pais, os nossos antepassados, nas mãos de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, o caldeu, rei da Babilônia, que demoliu essa casa do nosso verdadeiro Deus e levou o povo de Israel, de Judá, para o exílio em Babilônia. Versículo 13. Mas no primeiro ano do rei Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu uma ordem para que a casa do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, fosse reconstruída. Versículo 14. Além disso, o rei Ciro retirou do templo de Babilônia os utensílios de ouro, os utensílios de prata da casa do verdadeiro Deus, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha retirado do templo de Deus, do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, que tinha em Jerusalém, e levado ao templo de Babilônia. Os utensílios foram entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem Ciro, rei da Pérsia, tinha nomeado como governador. Versículo 15. Ciro, rei da Pérsia, lhe disse: leve estes utensílios, vá, coloque-os no templo em Jerusalém, e que a casa de Deus, Pai de Jesus, seja reconstruída no seu lugar original, onde Deus escolheu. Versículo 16. Então um homem chamado Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, em Jerusalém, onde Deus escolheu que a casa dele tivesse ali, ficasse. Ela está em construção desde aquela época até agora, mas ainda não foi terminada. Versículo 17. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma investigação no tesouro real aí em Babilônia, para ver se o rei Ciro da Pérsia emitiu uma ordem para reconstruir essa casa do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, em Jerusalém, e que o rei nos envie sua decisão a respeito disso. A carta chegou lá. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e até quando Deus quiser, porque Ele é que manda, né? Ele é Deus.